Lição 4, 24 de abril de 2022. Resguardando-se de sentimentos ruins. Texto áureo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus 5:22. Verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Leitura diária. Segunda, Mateus 5:21. Um mandamento que preserva e sacraliza a vida. Terça, Mateus 5:22. O verdadeiro alcance do sexto mandamento. Quarta, 1 João 3:15. Quem aborrece o seu irmão é homicida. Quinta, 1 João 4:20. Quem diz amar a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. Sexta, Salmos 66, do 13 ao 20. Entregue a sua oferta com um coração puro. Sábado, 1 Coríntios 6, 1 e 5. Os cristãos devem ter maturidade para resolver as desavenças. Leitura bíblica em classe. Mateus 5, 21 ao 26. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Objetivos da lição. Primeiro tópico, expor que o Evangelho não é antinomista. Segundo tópico, pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Terceiro tópico, correlacionar o ato de oferta com a desavença. Introdução. Nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio, e que para devotar nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana, e por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 ao 26 será o objeto de nosso estudo. Palavra-chave: sentimento. Primeiro tópico: o Evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Romanos 6, 15, 16. A lei e o Evangelho, segundo subtópico. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isso. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento: não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita
ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio, da cólera. Mateus 5:22. Legalismo, antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, Filipenses 3:4. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Romanos 1:7, 1 Pedro 1:15, 16. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura, e por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Segundo tópico, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Primeiro subtópico, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, Êxodo 20:13, Deuteronômio 5:17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3,15. Não por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão, Gênesis 4, 5, 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Segundo o subtópico, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Salmos 4:4, Efésios 4:26. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Oséias 4:1-3. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. João 2:13-17. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Gálatas 5:20. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios 4:26, Hebreus 12:15. Terceiro subtópico, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5:21-22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego gena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado, e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Sinopse 2. A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Terceiro tópico, a oferta do altar e a desavença.
Primeiro subtópico, a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 ao 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. 1 João 4, 20. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Gênesis 4, 3, 5, Êxodo 25, 2, Levítico 1, 2, Salmo 66, 13. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5:24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Segundo subtópico, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem a respeito à adoração. Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último condrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. 1 Coríntios 6, 1, 5. Sinopse do tópico 3. Antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. Revisando o conteúdo. Conclusão. Como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir a paz com todos. Hebreus 12, 14. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Revisando o conteúdo. Primeira pergunta: que ideia a palavra antinomismo traz? A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. O que o antinomismo rejeita? O antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. O Senhor Jesus anulou o sexto mandamento? Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. 4. Qual o imperativo bíblico para a ira? O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios 4, 26, Hebreus 12, 15. 5. Qual o ensinamento de nosso Senhor quanto à desavença? Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos, fora do tribunal. É preciso sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho.